auditoria trabalhista também serve para identificar os riscos e trabalhar com a redução de custos. Com relação a esses dois itens, eu vou conversar aqui com a doutora Leila Salvati, que é advogada especialista na área de direito trabalhista empresarial. Doutora, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade novamente. E eu gostaria de trabalhar aqui essa questão justamente da identificação dos riscos. O que envolve isso numa auditoria trabalhista? Uma auditoria trabalhista, ela consegue detectar os riscos existentes na empresa. Vamos dar um exemplo prático e atual. Vamos pegar hoje os funcionários que trabalham na área de saúde. Muitos funcionários que trabalham na área de saúde, nós sabemos perfeitamente bem que hoje eles não têm material adequado, não têm EPI adequado. Isso lá na frente pode gerar um passivo trabalhista grande para os hospitais e para as clínicas médicas. Mas isso é uma situação emergencial. Agora, numa situação diária, uma situação comum, vamos pegar uma pessoa que ela seja um encarregado de manutenção geral numa empresa. Nós já vimos muitas ações trabalhistas de uma pessoa que ela faz serviços gerais numa empresa, mas no dia a dia ela acaba mexendo com alguma parte de eletricidade. Certo. Ou alguma altura, por exemplo, trocar uma lâmpada, mas num lugar que é muito alto, ou um conserto de uma determinada máquina que tem a parte elétrica, e ela não usa os EPIs adequados, e isso acaba sempre gerando um passivo trabalhista. Então, numa auditoria trabalhista também são coisas que dá para identificar, porque muitas vezes o empresário está lá no dia a dia dele envolvido com tantas coisas e ele não percebe essas nuances que acaba gerando um passivo trabalhista. E também a questão do treinamento, né, doutora? Pois é, o treinamento é uma coisa importantíssima. Treinamento, ele envolve a integração, ele envolve a entrega de dados materiais, como por exemplo, regras da empresa, contrato de trabalho e alguns contratos à parte. Então, o ideal é que esse material que seja entregue para o empregado e até o próprio treinamento, vamos pegar o encarregado geral, até o próprio treinamento que ele vai ter que mexer com a parte elétrica, o ideal é que isso seja certificado, que isso seja documentado que está se fazendo esse treinamento. Pois lá na frente, muitas vezes esse empregado vem e entra com uma ação trabalhista falando que não teve esse treinamento, que não recebeu determinados documentos da empresa. Olha, e a pejotização? Isso é um risco muito grande para a empresa? A pejotização... O que é a pejotização, a né? pejotização, eu brinco que é uma nomenclatura moderna que os juízes do trabalho eles têm utilizado para aquelas empresas que usam de subterfúgio, que contrata uma empresa que seja MEI, por exemplo, mas que na realidade é empregado. Quer dizer, é um autônomo com MEI. Exatamente, só que a forma como ele trabalha, o dia a dia dele, muitas vezes exige ser presença pessoal, por exemplo. Vamos pegar... Pessoalidade, né? Vamos pegar o caso de algumas empresas de transporte que contratam vans. Certo? Tem lá, a pessoa tem uma van, quando tem várias dadas, a pessoa tem uma ou duas vans e ela vai prestar serviço para uma dada transportadora. Aquela transportadora, ela não pode exigir dele a presença pessoal. Se um dia ele quiser mandar lá como motorista, o motorista que ele contratou, um terceiro, ele pode mandar. A partir do momento que ele exige a pessoalidade, acaba virando a pejotização e descaracterizado esse contrato de trabalho que vira um vínculo empregatício. Então, se houver o vínculo decorrente da subordinação, da pessoalidade, da habitualidade, tudo isso que caracteriza o vínculo empregatício, mesmo sendo um autônomo que possui ali a sua inscrição como MEI, CNPJ, ele depois pode pleitear numa reclamatória trabalhista o vínculo trabalhista e receber inclusive todas as horas extras e receber todos os adicionais e as verbas trabalhistas e os reflexos. É possível? Pois é, doutora Virgínia, isso é possível sim. Por isso que o ideal é que se faça um contrato muito bem feito.
E aí é exatamente onde entra a auditoria trabalhista. Por exemplo, rotas, né? Uma van, ela tem uma rota para ir, ela deve ir para a Volkswagen, chegar lá na Volkswagen às 6 horas da manhã, um exemplo hipotético. Só que eu não posso decidir exatamente qual é a rota que ela tem que ir. Ela tem o horário, mas a rota eu não posso decidir, eu não posso dar ordens diretas para o proprietário dessa van. A partir do momento que eu faço isso, acaba gerando um vínculo empregatício. A pejotização, na verdade, ela é bem complicada porque muitas vezes a gente vê, né, doutora Leila, um funcionário que já trabalha há muitos anos na empresa e que de repente a empresa resolve pejotizá-lo. Então faz a rescisão de trabalho, manda ele embora, paga tudo que é devido e o recontrata agora como autônomo, como MEI. E isso depois pode ser anulado pela Justiça do Trabalho e caracterizar aí a continuidade do vínculo trabalhista, né, doutora? Num caso como esse, as empresas, de forma corriqueira, esperam passar os 6 meses para depois recontratar. O que acontece? Se essa pessoa ela vier fazendo o mesmo tipo de trabalho, o mesmo salário, recebendo ordens, vai acabar gerando continuidade de vínculo empregatício. Então, tem que saber como faz isso, tem que saber como faz esse contrato. Isso vale a pena, como né? faz essa forma de contratação. Isso vale a pena o risco, né? E a questão da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, agora específico para atividades que envolvem aí o transporte. Nesse caso específico de atividade que envolve transporte, nós podemos citar os agregados. Os agregados são aqueles caminhões que prestam serviço para uma dada transportadora. O proprietário tem lá um caminhão, 2, 3, e ele presta serviço para a transportadora. Legalmente falando, nos dias atuais, o próprio Superior Tribunal do Trabalho não considera isso como um vínculo empregatício, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes esse agregado, ele tem empregados. Se acontece algum acidente de trânsito com esse empregado, ele acaba indo na justiça e acaba também chamando a transportadora como solidária ou subsidiária. Isso é importante, é um risco bem grande, né? E a avaliação de setores que envolvem a saúde e segurança do trabalho, como por exemplo agora funcionários de empresas que prestam serviço diretamente relacionados à contaminação da Covid-19. Como diminuir esses riscos? Então, vamos lá, doutora. A maior parte do passivo trabalhista, quando envolve riscos, muitas vezes a empresa tem EPI, mas a empresa não tem fiscalização. Então, é essa fiscalização no uso desses EPIs que acaba gerando um passivo trabalhista. E uma auditoria trabalhista, ela serve exatamente para isso, para orientar, por exemplo, os líderes de um dado setor a fiscalizar o uso de EPIs. E também evita doença profissional do trabalho, né, doutora? Também a doença profissional do trabalho, ela traz sérios riscos para a empresa. E traz aí a possibilidade de um passivo trabalhista grande, né? Aliás, é uma das coisas que gera um maior passivo trabalhista na empresa, e isso a gente pode iniciar desde a pré-contratação. Muitas vezes o empregado entra na empresa e ele já tem uma doença pré-existente, mas que no exame admissional não é constatado. Então, o próprio setor do RH da empresa deveria fazer um formulário mais específico para ver se consegue constatar determinados tipos de doença antes que o empregado ingresse na empresa. E lógico que aí existem muito mais especificações com relação à redução de custos e também à qualificação dos riscos. Mas isso decorre aí, é diferente de uma empresa para outra, porque tem que ser um trabalho de forma personalizada e que atenda àquela especificação da atividade da empresa que está sendo auditada.